Fala, torcida palmeirense. Vem ver o que aconteceu com o Flaco Lopes lá na seleção da Argentina. Mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos pra notícia. Tá aí jogando, hein? Agora tá fazendo separado? Que história é essa? Por causa da contusão dele no tornozelo, né? Que aconteceu no jogo contra o São Paulo, ainda no maravilhoso diploma. E ele ainda não se recuperou. Então, agora ele vai se recuperar. Ele vai estar em campo quinta-feira que vem. Então tem 6 dias. Vai jogar, então? Lá vai. Opa, não tenho dúvida disso, que ele vai estar à disposição. Se vai jogar, é bom esperar um pouco. Por exemplo, o Vessa está achando que o Vitor Roque é reserva agora no Palmeiras. Eu não tenho essa convicção. Eu prefiro esperar um pouco. Certo? Ele tem sido, né? Isso. João Arias jogou ontem, fez se arrumou bem. Então, é que dos jogadores do Palmeiras, os principais, só ele não tá na data FIFA, né? Então, o Flaco tá, o Arias tá, o Maurício tá, o Andrés Sousa não tá. do do meio ataque. pra frente, Isso, né? isso. John Arias Ele tá. e o Alan. Exato. Então, assim, pro jogo contra o Grêmio, talvez seja isso que você queira saber, ele vai estar à disposição. O John Arias, imagino que sim, porque ele vai jogar dia 30, né? Então, vai chegar aí dia 31 à noite, tem o dia 1º ainda para descansar até o jogo. Se não entrar desde o início, fica no banco. Mas dá para montar um time bem interessante pro jogo contra o Grêmio. Sim. Tá? Carlos Miguel, Kelvin, Murilo Fox e o Arthur, lateral esquerdo. Jeff Té ainda tá na Bíblia. Aí no meio campo você tem Andrés Malon e Evangelista, Felipe Anderson, Alan e Vitor Roque. Pode ser esse time contra o Grêmio sem problema nenhum. Nada mal. Aí eu queria contar a história do Giai que acabei não contando. Conta aí. Pô, o Scaloni resolveu convocar o Giai, né? E aí começou a ligar. E ninguém atendia. Ligar pro Giai, ninguém atendia. Ligaram pro empresário dele, o empresário ligou pro pai dele. Aí o que vocês estão fazendo aí? Não, o Giai está dormindo. O lenhador estava descansando, meu irmão. Na hora da convocação? Na hora que ele foi convocado, porque ele foi convocado depois, né? Sim. Então na hora que decidiram avisar ele que estava convocado, o homem estava, na horizontal. É isso. Certo, correto. É muita lenha para quebrar. Correto. Não é fácil, não. O Pessa, Lingard vai jogar, hein? Você quer ressaltar de novo que hoje é um dia? Isso, vamos lá. Ele que não foi de Palmeiras. Boa noite, Marcelo Bazeggio. Qual é a situação do Flaco Lopes lá na Argentina? Boa noite, Michele. A situação do Flaco Lopes é um pouco mais positiva do que vinha sendo, porque o seu principal concorrente por uma vaga na seleção argentina sofreu uma séria lesão durante um treinamento da equipe. O Joaquim Panicelli sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho e com isso está fora da temporada. Chegou ao fim o sonho dele de disputar a Copa do Mundo com a seleção argentina e assim Flaco Lopes tem o caminho livre para, quem sabe, aparecer na seleta lista dos 26 convocados para disputar a Copa do Mundo pela atual campeã do torneio. A gente lembra que o Joaquim Panicelli vinha sendo um concorrente muito forte de Flaco Lopes, porque a gente está falando do artilheiro do campeonato francês com 16 gols, ele joga pelo Strasbourg da França, marcou 7 gols nos últimos 9 jogos, então vinha aí despontando como um rival difícil para Flaco Lopes, que vive também um bom momento com a camisa do Palmeiras, é verdade, foi eleito craque do Campeonato Paulista, artilheiro do Verdão nas últimas 2 temporadas e agora Flaco Lopes um pouco mais perto de ser convocado para o Mundial. Lembrando que Julián Álvares é o camisa 9 titular da seleção argentina e Flaco Lopes provavelmente será o reserva do jogador na Copa do Mundo de 2026. Flaco Lopes na seleção argentina, mais perto da Copa. Como as coisas conspiram a favor, né, de determinados jogadores, né? O Flaco Lopes, ele começou a ser convocado ano passado, mas ainda naquelas, né? Puxa vida, será que é uma convocação só para o técnico conhecer de eu perto? acho que ele tá bem perto. De repente foi amadurecendo, foi sendo chamado. Vai lá e faz o gol do título. Continuou jogando muito no Palmeiras. Faz o gol do título. Continuou jogando cada vez mais no Palmeiras, Sim, né? Passou a jogar cada vez mais pelo Palmeiras, com qualidade, com decisão, né? Sendo protagonista, às vezes até o principal jogador do time. E aí o principal concorrente do cara, até para uma convocação e até titularidade, de repente, tá fora da Copa. Então, assim,
Acho que o mais importante é... Tudo conspira. O mais importante nesse contexto aí, além de lamentar a contusão do Panicelli, né? É que a Argentina perde o Panicelli, mas ganha o Flaco Lopes. E a Argentina ganha um jogador que está em alta aqui no futebol brasileiro, está cumprindo muito bem o seu papel. É um problema para a Argentina, mas a solução parece que está ali nas mãos do técnico da seleção da Argentina, o Scaloni. Bom, agora chega mais que eu tenho um recado para dar para quem está em... Pois é, Michele, o comportamento do técnico Abel Ferreira à beira do campo não é novidade, mas vem preocupando a diretoria alviverde, porque só nesta temporada o Abel já foi expulso 3 vezes contra Corinthians, Fluminense e São Paulo. Desde que ele chegou ao Palmeiras, são 14 expulsões. A gente preparou uma tela com alguns números dessa rebeldia de Abel Ferreira à beira do campo. São 14 expulsões ao todo. 30 cartões amarelos, né? Somente neste ano foram 5 cartões amarelos dados ao treinador português, que inclusive foi denunciado no STJD por seu comportamento no clássico contra o São Paulo. Ele foi expulso, acabou discutindo com o árbitro Anderson Daronco, que relatou na súmula do jogo que o técnico palmeirense teria proferido ofensas a ele, e por isso Abel Ferreira pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão, desfalcando o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, justamente num período em que o Palmeiras é o líder, acabou de retomar a liderança da competição, e sem o seu treinador pode haver um impacto esportivo e o time ser prejudicado. Portanto, alerta ligado aqui pelos lados da Academia de Futebol por causa desse comportamento do técnico Abel Ferreira à beira do campo. Um comportamento explosivo, né? E é cabeça quente e coração quente. É tudo quente no caso do Abel. São 3 expulsões, como o Basejo falou, esse ano, contra o Corinthians, Fluminense e o São Paulo, e 14 no total. Será que ele não é o técnico com o maior número de expulsões da história do futebol brasileiro? A gente tem que fazer esse levantamento, porque eu não lembro de ter alguém, se o Zubeldia continuar aqui, capaz de superar o Abel. O que vocês acham? Comportamento inadequado do Abel. É preocupante? É preocupante, para mim é preocupante. Deveria, não fosse a presidente Leila e a direção do Palmeiras nesse quesito omissos, deveria ter uma cobrança em cima do seu profissional. Por que eu falo isso? Porque o Abel é extremamente importante à beira do campo. Ou então dê um aumento para o João Martins. O João Martins tem falado em coletiva mais que o Abel, né? Ele tem dirigido o time mais que o Abel. E entre o João Martins e o Abel, é claro que é importante ter o Abel à beira do campo. E vou pegar, né, porque o comportamento é inadequado, vou pegar o exemplo do jogo contra o São Paulo. Não tinha o mínimo motivo para a ira toda do Abel, foi uma expulsão sem o menor sentido, né? O comportamento que ele já teve de chutar copinho d'água, chutar microfone dos profissionais de imprensa que estão trabalhando, peitar cinegrafista, é um comportamento inadequado. E o tribunal da CBF vai deixar o seu Abel, que fala que não, que temos que fazer o melhor pelo futebol, né? A presidente Leila, que falou que os homens estão histéricos, né? O técnico dela anda histérico demais. Eu acho que tem que colocar um basta no comportamento do Abel à beira do campo. Alex, você vê como algo normal o comportamento dele ou algo que já gera uma certa preocupação? As duas coisas. A gente já se acostumou com esse comportamento do Abel. É uma coisa comum, né? Mais do que normal, é comum. E, claro, gera preocupação porque ele anda desfalcando demais o time em partidas importantes, né? O Palmeiras volta da data FIFA e não vai ter de novo o Abel no banco de reservas para enfrentar o Grêmio em Barueri. E, além disso, né, tem a questão do exemplo que ele dá. Ele mesmo já falou em várias coletivas que ele não consegue se segurar e ele não quer fazer isso, mas acaba fazendo. Por que no Mundial de Clubes ele teve um outro comportamento, Alex? Não sei. Porque aqui eles acham que pode fazer e acontecer. Ele vem a cada coletiva, ele parece que descobriu a pólvora, né? Porque aqui o gramado tem que ser assim, calendário, como se a gente não discutisse, nós brasileiros, isso há muito tempo. Ele parece que discutiu a pólvora, aqui eles fazem e acontece. Aí quando é um campeonato, como foi o Mundial de Visibilidade, o Abel era outro, paz e amor, né? Um técnico que se comportava como deve se comportar à beira do campo. Até treino ele abriu, né? para imprensa. E aqui pode tudo, então tudo bem, vai. Mas eu acho que tem que dar uma maneirada, porque... Tá demais. Prejudica. Por mais que haja, inclusive, um sistema de revezamento para reclamar de arbitragem durante o jogo, e é uma coisa combinada entre eles, é organizado isso, cada hora vai um lá reclamar da arbitragem, vai o Vitor Castanheira, vai o João Martins, aí vai o Abel, mas tanto é que o João Martins e o Castanheira também têm acúmulo de cartões ao longo dessa carreira de 5 anos no Palmeiras.
Faz parte, é uma estratégia que eles usam para pressionar, mas acaba também se virando contra eles. Mas também não vê depois com essa hipocrisia de que não, precisamos melhorar o futebol. Se eles fazem coisas que não são para melhorar o futebol. Você tumultuar a arbitragem, você excitar a arbitragem, jogar o torcedor contra a arbitragem não é algo legal. Eu acho que do mesmo jeito que a gente tem um comandante aqui no nosso departamento que tem um equilíbrio emocional, que tem uma estratégia para lidar com todos nós, com a nossa equipe, o comportamento dele à beira do campo influencia também o equilíbrio emocional dos atletas. Então tem que, é meio que um espelho, sabe? Tem que ter esse cuidado sim. A gente vê muito clube usando a data FIFA para recuperar jogador lesionado, mas no Santos, o que o diretor de futebol do Palmeiras falou sobre o treinador? Olha, Michele, é claro que a postura do técnico Abel Ferreira preocupa, mas a gente sabe que o treinador português tem muito crédito com a diretoria, apesar dessas expulsões, desses cartões, ele segue conquistando, segue sendo campeão. E o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, comentou um pouquinho sobre o tema. Vamos conferir. O Abel já bateu na trave de ir embora? Já. Teve um determinado momento, né, principalmente naquela mudança, né, quando houve a possibilidade do clube Qatari, né, ali ele pensou, mas ele próprio recuou e entendeu que deveria estar aqui conosco, né? Foi isso que ele sempre me disse. Antes de tudo acontecer, ele me falou, olha, aconteceu isso, fiz isso e preciso que vocês resolvam toda essa questão. E assim o Palmeiras fez. Tá aí o Anderson Barros, enfim, admitindo que Abel Ferreira chegou a ter um acordo com o clube do Catar, mas depois voltou atrás e preferiu seguir a sua trajetória vencedora no Palmeiras. Devolvo para vocês aí no estúdio. E vou dizer, hein, foi a gente aqui no Gazeta Esportiva que deu essa notícia com exclusividade, mais especificamente o Alexandre Silvestre, que contou que tinha o contrato assinado. E aí todo mundo falou, não, e tinha. E tanto que depois deu todo aquele E o prejuízo foi na conta do Palmeiras, né? E o Palmeiras pagou o prejuízo. E muita gente está reclamando hoje, os palmeirenses, né? Poxa vida, vocês arrumam crise no Palmeiras quando não precisa ter, quando não tem. Mas não é que a gente arruma crise, a gente só está noticiando um fato que o diretor de futebol do Palmeiras vem a público para revelar a situação que lá atrás o Abel não quis revelar. Vocês se lembram quando o Abel foi perguntado sobre isso? Ele desconversou, colocou debaixo do tapete e falou que um dia a verdade iria vir à tona. Pois é. Veio à tona por meio do diretor de futebol do Palmeiras. Isso. A culpa não é da imprensa de colocar crise no Palmeiras, até porque não é crise, isso é uma coisa que já passou. É apenas um fato revelado pelo diretor de futebol numa entrevista. Era verdade. Confirmando aquelas informações que à época saíram e que a torcida, ou parte dela, atacou quem dava a notícia, dizendo que estavam querendo plantar crise no Palmeiras e tirar o Abel do clube. E não era isso. Era apenas a notícia pela notícia. A gente tem que saber separar o que é notícia de verdade, séria, apurada, com informação, e quem planta por aí com outros interesses, o que não é o nosso caso. Aqui a gente noticia, a gente fala como aconteceu à época, o Abel não quis confirmar, o que não teria problema nenhum, porque faz parte do futebol, você recebe uma proposta, vai lá, conhece o clube, assina o pré-contrato, vou embora, mas de repente ele se arrependeu. Então ele volta atrás, paga o que tem que pagar, no caso o Palmeiras até assumiu a bronca com o clube, e vida que segue. O Abel se arrependeu, quis ficar, achou que ele falou, um junto dia à família, ele conversou com a família, falou, acho que é melhor ficar no Palmeiras. Ficou e vida que segue. Agora ele que colocou essa pressão pra cima dele próprio, não querendo falar o que não teria problema nenhum ter falado. A notícia foi divulgada, né? A imprensa não tem interesse nenhum em criar a notícia era verdadeira, veio a confirmação. Até porque nós temos uma faculdade de jornalismo aqui, a Casper Libero, e uma das coisas que nós mais prezamos na TV Gazeta e na Fundação é a credibilidade e o nosso jornalismo. Então, tá aí, tá provado, né? Bom, haja novo contato com o Basejo. O torcedor do Palmeiras está querendo saber a situação do Vitor Roque. Acaba com essa curiosidade, por favor, Basejo, dos nossos telespectadores. Como que ele tá? Ele já tá bem? Já se recuperou? Conte tudo. Vamos lá, Michele, temos boas notícias sobre Vitor Roque. O atacante voltou a treinar com o elenco hoje, ele que vinha se limitando a atividades nas dependências internas da academia de futebol nos últimos 2 dias. Nos últimos 2 jogos, começou no banco de reservas, foi acionado, né, no decorrer dos duelos com Botafogo
e São Paulo. E como o Palmeiras só entra em campo na próxima quinta-feira contra o Grêmio na Arena Crefisa Barueri, a expectativa é de que Vitor Roque tenha condições de até mesmo voltar a ser titular depois de se recuperar dos traumas, das pancadas sofridas que o tiraram aí das últimas partidas como titular. Tem também uma notícia não muito boa para o torcedor palmeirense, porque o lateral esquerdo Piquerez sofreu uma lesão preocupante no amistoso contra a Inglaterra disputado hoje. Ele foi substituído aos 15 minutos e aí resta a dúvida. Será que essa lesão foi tão grave assim para tirar o jogador por um longo período ou ele ainda pode seguir sonhando em disputar a Copa do Mundo com a seleção uruguaia? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Beleza, Basejo. Michele, por falar em cenas, eu vi a cena da contusão do Piquerez no amistoso contra a Inglaterra. O jogador da Inglaterra caiu sobre a perna dele e fazendo alavanca para torcer o tornozelo do Piquerez. Eu temo que tenha sido uma contusão mais séria e torço para que não tenha sido, porque a imagem não é legal. A imagem não é legal, o tornozelo dele vira e o jogador ainda cai em cima da perna fazendo o peso sobre a torção do tornozelo do Piquerez. Tomara que seja ali um problema no momento, enfim, mas que ele não tenha tido algo assim mais sério, né? Por conta até da participação dele na Copa do Mundo, que é o sonho de todo jogador, né? E a sequência dele no Palmeiras, enfim, mas o que vale agora é saber a situação dele clinicamente. Até domingo no Mesa Redonda a gente já vai ter mais informações também. Vamos aguardar esse exame aí, né? A torcida para que ele se recupere. E sobre o Vitor Roque, é uma belíssima notícia a volta dele e que ele consiga engatar uma sequência para que o Ancelotti possa olhar para ele para a próxima convocação. Ele tem chance ainda. O Vitor Roque ainda corre por fora para poder ter uma vaguinha na seleção, até pelo que a gente viu no jogo contra a França. Yuri Alberto? Não. Não? Não dá. Não? Perdeu o time lá atrás, no melhor momento dele, veio aquela contusão na costela que o tirou a possibilidade de ser experimentado pelo Ancelotti. Bom, vai fazer mais um contato imediato de primeiro grau com a gente para falar do mercado da bola. Qual é o jogador que o Verdão continua de olho, Basejo? Olha, Michele, muito se fala sobre a possibilidade do volante Danilo retornar ao Palmeiras. Ele atualmente está no Botafogo, foi um dos destaques da seleção brasileira ontem no amistoso contra a França. E o que a gente pôde apurar com pessoas próximas do jogador é que se o Botafogo tiver que negociá-lo na próxima janela de transferências, o Botafogo não irá pedir menos que 25 milhões de euros. Portanto, o Palmeiras, que segue observando o jogador, terá de investir pesado se quiser presentear o técnico Abel Ferreira com mais uma peça para o seu elenco e fazer um investimento aí no mesmo patamar de John Arias. É dinheiro, viu, amigos? O que foi, Garrafa? Você estava falando? Não, eu estava querendo saber por quanto que ele saiu, né? Algo em torno disso, né, Alex? Em torno disso, né? Eu não lembro exatamente o valor, então, vai mas e vem? Foi perto. Que loucura, né? Foram 20 de euros. Vai pagar 25 agora? Me desculpe. Então, isso que eu não entendo. Você vende por menos e traz por mais? Mas eu escutei uma informação também de que o Palmeiras teria feito um acordo de cavalheiros com o Botafogo de não ir atrás do Danilo agora por conta do Marlon Freitas, que gerou um clima muito ruim no Botafogo, a contratação do Marlon Freitas por parte do Palmeiras. E se o Palmeiras fosse lá e tirasse o Danilo também, assim, houve uma conversa entre as diretorias de que o Palmeiras poderia preservar essa relação, não tirando o Danilo também do Botafogo. Agora, financeiramente falando, não seria uma boa para o Palmeiras. Esportivamente falando, seria maravilhoso, porque o Danilo é craque e para mim é titular da seleção brasileira, para mim. Eu vou pelo lado técnico, né, o lado financeiro, obviamente eles que se acertem lá, mas tecnicamente seria um jogador que agregaria muito ao Palmeiras. Lamentei, inclusive, quando da saída do Danilo, né, pelo potencial que tem. É que a grana era alta, né? 20 milhões de euros na época para um jogador, para um jovem. 25 agora? Mas é que ele é novo ainda, né? É que o Danilo não ficou muito tempo na Europa. Ele se machucou no Nottingham Forest, quando ele estava virando titular, teve uma lesão grave, voltou e aí veio o interesse do Botafogo, dinheiro, Copa do Mundo e pelo menos no aspecto esportivo, o Danilo está conseguindo o objetivo que é de chegar muito perto de uma Copa do Mundo. Mas não está machucado mais. Não, o Danilo está arrebentando. Então tem que só, assim, vendo que não está machucado, pode contratar, para não ser um outro Paulinho, entendeu? Que parece que tá bom, aí chega e não tá bom. Paulinho é outro caso que tem que ser bem devagar, aos poucos, porque é algo meio raro
no mundo do futebol. Sem correria com o Paulinho, né? Aos poucos. E o Danilo tem uma coisa, ele valorizou por causa mas é mais aos poucos ainda. da seleção, né? Pra mim, o Paulinho é pra depois da Copa do Mundo. Não dá pra ficar pensando agora em resolver as coisas do Palmeiras antes da Copa. E um jogador parado há um ano é complicado pra voltar em alto nível. Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Antes de continuar com a próxima notícia, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Palmeiras tem a defesa mais difícil de ser vazada entre os times do brasileiro. O Palmeiras vem demonstrando um bom desempenho defensivo neste início de 2026. Já com o título do Campeonato Paulista garantido e na liderança do Campeonato Brasileiro, a equipe vem conquistando bons resultados, muito por causa da sua eficiência defensiva. Até este momento da temporada, o Palmeiras lidera entre os times da Série A que precisam sofrer mais finalizações para sofrer um gol. Em média, o Verdão é vazado a cada 14,5 arremates apenas. O número reflete o bom desempenho defensivo da equipe em 2026, já que sofreu apenas 17 gols em 20 jogos disputados na temporada, uma média de 0,85 por partida. Além disso, o Palmeiras também viu sua meta passar em branco em 8 oportunidades. Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras também tem conseguido manter o nível mesmo nas partidas mais competitivas. Em duelos contra equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 13 partidas neste ano com apenas 10 gols sofridos. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.